conversão a Cristo. Vamos ler lá em Romanos 1, 16 e 17. Vou pedir para... Mateus, você pode vir aqui ler? Por favor, Romanos 1, 16 e 17. Vamos abrindo mais um Romanos 1, 16 e 17. Mateus vai ler, depois nós vamos ler juntos. Eu não sei qual a versão aí. Acho que essa dá para seguir todo mundo. Seguir com a versão que vai ler. Vamos lá. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos ler juntos o 16, vamos lá. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós vamos orar, Mateus pode orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Logo em seguida, nós vamos passar a palavra ao nosso palestrante do retiro, o Bispo Calvo, e ele vai encaminhar sobre a identidade cristã, o que nós vamos falar hoje pela manhã. As recomendações, as orientações, vamos deixar para o final. Né? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Agradecemos, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias, Senhor Deus, que sempre se renovam. Agradecemos estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Deus, para louvarmos e agradecermos o Teu nome. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe este retiro, que o Senhor aceite esse culto humildemente lhe prestamos, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor nos ilumine para entendermos cada vez mais a Tua palavra, Senhor Deus, e tenhamos cada vez mais estreitamento de laços, Pai, possamos estar cada vez mais em comunhão uns com os outros. É isso que te pedimos, Pai, e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia. Bom dia para todo mundo na hora do café. A hora do café é aquela hora boa, que depois que a gente se encontra de novo. E para encher a barriguinha aí é bom essa, né? Esse horário do café da manhã. E aconteceram algumas coisas agora. Ontem eu e Ezi viemos cedo, colocamos tudo para funcionar e tal. E menos o data show, né? O pastor Vendinei estava trazendo o cabo. Aí quando conectou agora, não entrou. Mas não tem problema não. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Então de noite ele vai botar um data showzinho aqui. Não vai ficar tão grande, mas vai dar para vocês. Vai dar para todo mundo ver letra das músicas. Mas olha, mesmo sem data show, vocês cantaram muito bem. Excelente. Graças a Deus, né? Aí o equipamento da transmissão já estava todo acertadinho, aí pum, não quis transmitir. Aí vocês viram, ontem à tarde fizemos uma transmissãozinha ao vivo e tudo, né? Aí corremos para o tablet para fazer a transmissão pelo tablet que os irmãos pediram, não foi. Não tem problema, aí o tablet está filmando, aí depois a gente bota lá no YouTube para os irmãos. Aí tem outro problema, isso acarretou outro problema. O estudo que eu vou fazer com os irmãos está dentro do tablet. Mas não tem problema, vamos estar aqui na Bíblia. Aí está tudo com a Bíblia. Graças a Deus por isso. Está tudo na Bíblia. Nós vamos estudar, não a carta toda aos Efésios, que o tempo é pouco, mas nós vamos procurar enfocar algumas partes dessa epístola que mostram qual é a nossa identidade. A capinha do programa tem uma carteira de identidade do crente, né? Mas quando nós falamos de identidade, é muito mais do que esse nosso registro no órgão público. Você tem a sua carteirinha de identidade com a sua foto, sua filiação, quem é seu pai, sua mãe, quem são eles. Mas são só esses dados que estão na carteira de identidade que definem você? Claro que não, né? Você tem uma história, você tem um caráter, você tem uma ocupação, você tem uma família, é tudo isso que define a sua identidade. Quem você é. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus, na Epístola aos Efésios, justamente isso. Quem é o cristão? A identidade do cristão. Tá? Qual é a nossa verdadeira identidade como cristãos que somos?
qual é a nossa verdadeira identidade. A carta de Paulo aos Efésios, como quase toda epístola do apóstolo Paulo, tem uma primeira parte assim, doutrinária, teológica, e depois tem as implicações práticas. Né? Apóstolo Paulo começa falando de quem é Jesus e o seu relacionamento com a igreja. Depois ele fala que nós fazemos parte da igreja como membros de Cristo, portanto nós temos uma maneira peculiar, diferenciada de viver. Né? Vamos ver o primeiro aspecto dessa maneira peculiar de viver, dessa identidade do cristão. Tá? Abro no capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Nós vamos ler, para começar, um texto bem conhecido. Nós hoje vamos ver essa primeira parte da identidade do cristão. Essa primeira parte da identidade do cristão é algo bem conhecido nosso, mas muito importante. O cristão é aquele que foi salvo e transformado pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. É assim que começa a história do cristão. Né? O cristão é aquele que foi salvo e transformado pela graça de Jesus. Tá bom? Gigi, se não der microfonia, aumenta um pouquinho o volume aí para eu poder falar mais baixo. Eu estou com uma alergia brava desde anteontem, a garganta está ali. Né? E se der para aumentar um pouco sem dar microfonia, né? Que alguns chamam também de micofonia. Acho que já está no limite, já, né? A acústica aqui do ambiente não favorece muito. Depois a gente tenta melhorar mais um pouquinho mesmo. Para capítulo 2 de Efésios, vejam aí, versículo 1 até o versículo 10. Depois nós vamos ler os textos, mantenham suas Bíblias abertas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez andar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tem aqui um resumo da nossa história. Tem aqui um antes e um depois.
apóstolo Paulo fala que antes de sermos salvos pela graça de Cristo, pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo, como era a nossa vida? Repararam aí? Ele fala no versículo 2, outrora, né? Ou seja, antes. Como é que era esse nosso outrora? Como é que era esse nosso antes? Ele fala aqui, logo no versículo 1, nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Uma vida de pecado que causa morte. Morte lá no grego é thanatos, literalmente separação. Quando a gente morre fisicamente, o que acontece? O corpo separa, né, a nossa parte espiritual, a nossa alma, o nosso espírito. E os gregos percebiam isso, e por isso que morte para eles, eles colocavam o nome de separação. Os vivos também estão separados dos mortos. Os mortos partem para a eternidade. Morte, thanatos, separação. E a palavra de Deus também diz aqui que quem está no pecado está morto, porque está separado já de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus. Por isso que Paulo fala aqui, mortos em vossos delitos e pecados, separados de Deus. Primeira situação de quem não tem a Cristo. Primeira situação de quem ainda não aceitou esse favor imerecido que Deus nos oferece, que é o perdão, a salvação por meio de Cristo. Né? Está separado de Deus, está morto. E vai partir para a eternidade separado de Deus. Uma situação de sofrimento eterno, separado de Deus. Mortos em vossos delitos e pecados. É o antes, o outrora. Diz aqui também que vivendo segundo o curso desse mundo. Interessante que lá no original do grego, o curso é como se fosse a correnteza de um rio, que cai alguma coisa, cai alguém e a correnteza leva. Alguém aqui já tentou lá nadar contra a correnteza? Eu já quase morri, fiz essa burrice na cachoeira. No salto, a Elza estava lá, mas não viu. A cachoeira caiu no poço, eu fiz a burrice de tentar chegar lá lá onde tem o repuxo da queda d'água. A correnteza me levou para o fundo. Eu fui sendo levado para o fundo tentando subir. Outra burrice, está te levando para o fundo, deixa. Lá no fundo a correnteza é melhor, você sai. Eu me apavorei, só a mãozinha para cima, eu já ia indo. Mas quase ficou viúvo antes de me conhecer. Aí um colega meu que já estava nas pedras, assim, pelo lado, ele viu minha mãozinha assim e me puxou. A correnteza, o curso, aqui quando fala o curso do mundo é isso, é o mundo se levando, a maneira pecaminosa, os valores pecaminosos do mundo. A pessoa que está sem Cristo vai sendo levada por tudo isso, por essa correnteza do mundo. Não consegue se posicionar contra, não consegue nadar contra isso, vai sendo levado pelas coisas que o mundo oferece, pelas coisas pecaminosas que o mundo oferece. O apóstolo João diz lá na sua primeira epístola que o que há no mundo é cobiça. É a situação do outrora. Éramos levados por esses valores pecaminosos do mundo.
E quem é que está por trás desses valores pecaminosos do mundo? Olha aqui, ó. Segundo o príncipe dos poderes do ar. Aqui no sentido poderes do ar, poderes que nós não estamos enxergando. Quem é esse príncipe? Quem é esse que tem esse poder invisível que nós não vemos, que leva o mundo a ser dessa maneira? É o diabo. Apóstolo Paulo, nós vamos ver lá no capítulo 6, no último dia, se Deus permitir, que nós estamos lutando contra ele, e falar contra as hostes espirituais da maldade, as potestades do ar. Nós não vemos, mas está aí. Estão aí. Né? Então, quem não tem a Cristo está sob essa influência terrível. Quem está por trás de tudo que acontece no mundo, o crente precisa abrir o olho. O crente tem muito aquilo, não tem nada demais. Tem muito crente assim, né? Que tem demais, que tem isso, fica só ligado naquelas TVs que não prestam, fica só vendo muitas vezes coisas que não prestam, aí começa a entrar na mente. Pode ser que você nunca pode ser que você nunca chegue a praticar. Aí você começa já a encarar aquilo com naturalidade, como se fosse normal. Né? O que tem de mais? O que ver? Aí o diabo gosta, né? Se delicia quando vê um crente dizer, o que tem de mais? E quem está por trás dessa correnteza pecaminosa do mundo é ele. Então, nessa situação do antes, ser salvo pela graça de Deus, a pessoa está sendo levada por essa enxurrada, por esse curso do mundo, por essa correnteza pecaminosa. Né? Outra coisa, mesmo que você pegue um camarada, põe ele sozinho, afastado de tudo e de todos, ele ainda vai pecar. Versículo 3 fala que antes, outrora, nós seguíamos o quê? As inclinações da nossa carne. Olha, a pessoa sem Cristo está numa situação terrível, né? Tem a correnteza do mundo pecaminoso. E ainda tem a sua própria inclinação para pecar. Sempre que Paulo fala da carne, é essa nossa inclinação para o pecado. Isso está em nós, pecadores, né? Mesmo que você esteja dentro de uma redoma, completamente isolado do mundo, mesmo que eu vá fazer um retiro tão radical que nem perto de vocês eu fico, né? E me mande aí para o alto de uma montanha que só eu esteja lá, não tenha TV, não tem internet, não tem nada. Ali isolado todo mundo, ainda vou pecar. Por quê? Porque eu tenho a minha inclinação para o pecado. Então é assim que vive quem ainda não aceitou Jesus como Salvador, quem ainda não colocou sua fé em Cristo, quem não recebeu ainda essa salvação que Cristo quer lhe dar, né? É uma vida de constante pecado, tá? Às vezes a gente olha no gráfico, tem umas interrupções no gráfico, não é? Quem não tem a Cristo tem interrupção nenhuma no gráfico dele de pecado. Está constantemente no pecado. Porque ele está mais preocupado só em fazer a vontade dele, não em fazer a vontade de Deus. Aí a vida dele vai, só no pecado. Não é uma reta assim, não. É assim, só para baixo. Uma reta. Pecador não merece perdão. Não merece, nós não merecemos nada. A única coisa que nós merecemos pelo nosso pecado é isso que nós já vimos no versículo 1, morte, em todos os sentidos. Mas Deus, que é digno de misericórdia, Deus, Ele enviou Jesus Cristo. Ele lá na cruz
o nosso pecado. E aí, quando nós colocamos a nossa fé nele, aí a graça de Deus pode operar em nós, o favor de Deus, a misericórdia de Deus pode operar em nós. E aí ele nos salva, né? Pela graça sois salvos. A sentença de morte é anulada. A sentença de morte é apagada, não é suspensa não, é apagada mesmo, né? Eu não sou advogado, tem uns aqui, eu acho que tem aqui, pelo menos 2 eu sei que tem, né? Mas quando você passa por um processo e tal, você é inocentado, o que acontece? Os autos ficam lá registrados. Só que no final daquele registro todo, consta lá que você foi inocentado. Com Deus é diferente. Deus joga os autos fora. Não tem mais registro nenhum dos nossos pecados. Não tem mais registro nenhum da nossa condenação. A palavra de Deus diz que ele faz questão de esquecer. Lá em Colossenses, capítulo 1 ainda, diz que por meio do sacrifício de Cristo, nós somos apresentados diante de Deus santos, inculpáveis, incorruptíveis. É a graça de Deus, ele faz isso. Você realmente entrega a sua vida, crê em Jesus, coloca a sua fé em Jesus, a graça de Deus vem e apaga tudo, apaga o pecado todo. É como se nós nunca tivéssemos pecado, né? E aí vem a transformação, versículo 10. Aí vem a transformação, aí vem essa nova maneira de viver, que nós vamos ver mais detalhadamente durante esses dias. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Qual o nosso objetivo nessa nova vida em Cristo? Ele diz aqui que ele nos cria, criados em Cristo Jesus, ele nos reconfigura todo. Com que objetivo? Para as boas obras. Agora, ao invés de vivermos para o pecado, vivemos para as boas obras. Que boas obras? As boas obras que Deus antes já havia preparado para nós andarmos nela. Então, Deus tinha preparado o ser humano para viver, para agir de uma forma. Veio o pecado, o que fez? Estragou tudo aquilo. Quando a graça de Deus nos salva, também nos transforma, e aí recupera em nós esse projeto original de Deus. Você passa a viver daquela maneira que Deus já tinha preparado de início do ser humano. Nós vamos praticar essas boas obras. Agora, é importante agora, para terminar, quase terminando, falta pouco, como é que é essa fé em Jesus? Como é que ela deve ser? É qualquer fé em Jesus que serve? Eu acredito em Jesus. Jesus, pessoal aí que segue esoterismo, sincretismo religioso com religiões orientais, mas Jesus Cristo é um avatar. Jesus Cristo já veio como Buda, já veio como São Germano, Jesus Cristo já veio como não sei quem, Jesus Cristo já veio como Krishna, aí 2000 anos atrás reencarnou como o Cristo, né? Nós temos que ter uma conduta crística, uma sabedoria crística, não sei o quê. É
essa a fé em Cristo? Não. Só serve a fé em Cristo que está aqui na palavra de Deus, né? É o verdadeiro Cristo que é escrito aqui no capítulo 1. Só essa fé em Cristo que serve para nós sermos alcançados pela graça de Deus. Tá? Vamos ver aqui no capítulo 1, você descobre aqui o Jesus da Bíblia, o Jesus verdadeiro. Veja aí o início do versículo 3, o que fala a respeito de Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está sendo dito aqui? Que Jesus é o Filho de Deus. Porque o Jesus humano aqui desse mundo, ele foi gerado por Deus. E ele é o próprio Deus. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 1. Esse ser humano foi gerado por Deus, o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aí a gente vai para o versículo 14, e o Verbo se fez carne, se fez um ser humano e habitou entre nós. E vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, Jesus. O que mais que a gente encontra aqui no no capítulo 1, a respeito de Jesus? Dê uma olhadinha aí no versículo 7. É nele que nós temos redenção, libertação do pecado. Por quê? Pelo seu sangue. Jesus é esse que se sacrificou lá na cruz por nós. O sacrifício de Deus em nosso lugar, pelos nossos pecados. É o nosso Salvador. O que encontramos mais aqui no capítulo 1 a respeito de Cristo? Tem muitas coisas aqui, mas uma outra coisa para destacar. Versículo 20. Jesus ficou morto. Versículo 20. Ressuscitou dentre os mortos. Versículo 22. Tem duas coisas aí muito importantes a respeito de Cristo. Diz aqui que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. O que quer dizer isso? Ele é Senhor. Senhor de tudo, de todos, todo-poderoso, tem todo poder sobre tudo, sobre todos. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E a outra coisa muito importante a respeito de Jesus, no versículo 22. Cabeça sobre todas as coisas, Deus deu à igreja. Jesus, além de estar acima de todos, é o cabeça de tudo. Diz aqui também que ele é o cabeça da igreja. Então, quem recebe o favor de Deus também está sob o comando de Jesus. É dessa forma que nós colocamos a fé em Cristo. Jesus foi um libertador social que nos ensina a lutarmos pelos oprimidos. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz de Cristo é isso aqui. Tem que crer em Cristo dessa forma. Colocar a fé em Cristo da maneira que a Bíblia apresenta, para ser salvo e transformar. Quase terminando, vamos ver um pouquinho sobre essas boas obras que nós salvos, nós vamos fazer. Tá? Vejam aí, capítulo 4, versículos 22 e 23.
Alguém lê bem alto aí, capítulo 4, versículo 22 e 23. A despojar quanto ao procedimento anterior, o velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar pelo espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Aí, veja aqui que Paulo está falando de uma pessoa que tira uma roupa, se despoja e se reveste. Tá? A ideia aí é você tirar uma roupa velha e botar uma roupa novinha em folha. E ele fala aqui que é se despojar e tirar a roupa velha desse homem do passado, que nós vimos já no capítulo 2, que vivia no pecado, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, da ilusão, do engano do pecado. Né? E agora nós nos renovamos do nosso espírito, do nosso entendimento, que fomos alcançados pela graça de Deus quando cremos em Jesus, e agora nós nos vestimos de um novo homem, tá? Criado segundo Deus, a imagem de Deus. Lá o livro de Gênesis diz que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E agora em Cristo isso é recuperado em nós, para nós vivermos em justiça, retidão e verdade. São as obras que Deus espera de nós. Uma maneira de viver, ações, atitudes justas, retas, segundo a verdade, né, que há em Deus. Né? Vejam sobre isso aqui, capítulo 5. Versículo 9, diz assim, ó, o fruto da luz. Paulo está dizendo que agora nós andamos na luz de Deus, tá? O fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça, verdade. Nós temos que produzir obras, nós temos que ter uma maneira de agir, de viver, né? Conforme as obras que Deus de antemão preparou para nós. Essas obras de bondade, justiça, verdade, né? E aí, ó, quando nós andamos assim, nós agradamos a Deus. Olha aí o versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha, Deus não está tanto interessado em que a gente faça um culto que nunca termine. Deus não está muito interessado nisso. Está bombando aí na internet, estão falando isso. Vai ser até um rally. Um culto que já dura quase 200 horas, não sei o quê. Então vamos discutir aqui sobre isso. Tem um lado bom, lógico, tem um lado bom. Mas o que Deus quer realmente de nós, o que vai agradar a Deus realmente, é que nós agora, transformados por Ele, vivamos dessa forma, produzindo as obras em bondade, justiça, verdade. Tá? Ele detalha um pouco aqui no capítulo 3, versículos 25 a 32, ele detalha um pouco. Ele diz para nós termos uma maneira de falar. Olha aqui, bondade, justiça e verdade, né? A maneira de falar verdadeira, versículo 25, sem mentira, sem falsidade. A maneira de falar verdadeira e edificante. Olha o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente for boa para a... O crente não fala mentira, o crente não fala palavra torpe, ele fala o que é bom para
edificação. Tá? Uma vida também de amor, de misericórdia, de autodomínio, não de ira, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não de descontrole, versículo 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Né? Então, obras, uma atitude, né, de bondade, de compaixão, não de ser levado pela ira, pelo descontrole. Né? Outra coisa, trabalho bondoso. Normalmente a gente trabalha pensando só em nós. Difícil a gente trabalhar pensando nas outras pessoas. Eu estou trabalhando aqui porque no fim do mês eu vou receber o faz-me rir. Né? Todo mundo ri ou não, né? Às vezes quando a gente recebe um contra-cheque no fim do mês é tão pouquinho que a gente não ri. Mas normalmente no fim do mês, quando o cara pega o contra-cheque dele ou bate na conta dele lá o salário dele, que legal, recebi, vou pagar minhas continhas e tal. Vamos ao supermercado e tal, né? Faz-me rir. Muitas vezes nós trabalhamos pensando só em nós próprios. Olha o que Paulo fala no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Crente não pode ganhar dinheiro, não pode se sustentar, não pode viver às custas dos outros, não pode viver de maneira desonesta. O apóstolo Paulo diz aqui: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Olha a ênfase, que tem que ser com o trabalho dele, não às custas dos outros. Trabalho com as próprias mãos, fazendo o que é bom, fazendo o que é útil, fazendo o que é proveitoso. Para quê? No fim do mês eu tenho uma grana boa no bolso, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, o crente trabalha de maneira honesta. Nós não podemos ser desonestos de maneira alguma, tá? De maneira alguma, não só para o nosso sustento, não só para a nossa realização pessoal, mas para nós termos recursos para ajudar quem precisa. Estão lembrados disso? Às vezes a gente esquece, né? Estamos vivendo isso? Não é malandro não, porque Paulo diz lá em Tessalonicenses: quem não trabalha, quem não quer trabalhar, quem quer viver dessa maneira desonesta, nós não vamos operar no mau intento dele não. Mas Paulo está falando aqui daquele que de fato é necessitado. Nós temos que trabalhar pensando nesses também. Tá? Como é que vivia a primeira igreja batista de Jerusalém? Era batista mesmo, eu me enganei. Agora eu não me enganei. Não me enganei não. E a gente olha assim, nós somos bem parecidos. Como vivia aquela primeira igreja de Jerusalém, lá em Jerusalém, primeira igreja cristã? Entre outras coisas, diz que quem tinha mais, repartia, trazia, pegava lá na igreja para repartir lá com os necessitados. E o texto lá de Atos diz: de tal maneira que não havia entre eles necessitado algum. Os crentes daquela igreja eram socialistas. Não. No socialismo a divisão é feita na marra. Lá em Jerusalém era algo voluntário.
No socialismo, quem administra essa divisão e divide da maneira que quer é o Estado. Lá não havia nenhuma ingerência do Estado, né? Era voluntário, era quem queria, e aí eles próprios dividiam entre os necessitados, né? Não precisa ser socialista para ter essa preocupação com os necessitados, não. Uma vez eu levei até uma bronca de um marxista, ele disse: não faça isso. Eu falei: o que? Ajudar o necessitado? Isso é alienação, isso lhe tira do foco que é a revolução, isso lhe tira do foco que é transformar a sociedade. É da ideologia marxista. Se você for conversar com esses caras que andam por aí pregando revolução social, a maioria deles são os revolucionários de boutique. A maioria deles é uma turma que não está nem aí para quem está precisando de ajuda. A maioria. Não vamos ser todos, né? Porque tem gente boa também nesse meio. Inocentes úteis, né? Gente boa nesse meio. A maioria, porque é doutrina da ideologia. Não adianta você ajudar um necessitado. Você tem que fazer a revolução social. Você tem que transformar a sociedade. Aí ganhei uma bronca do cara. Falei: tá bom, não vou discutir não adianta. Não adianta, você está com a mentezinha cauterizada. Meus irmãos, nós trabalhamos para ter para nós e para trabalhar com quem, para dividir com quem está precisando. E tem a promessa lá em 2 Coríntios, capítulo 9, que quem faz isso, Deus vai abençoar a sementeira para você continuar tendo, para continuar dividindo com quem precisa. Tá? Então, meus irmãos, é a obra para a qual Deus nos criou, esse trabalho bondoso, esse trabalho altruísta. Tá? E aí, como nós já vimos aqui no versículo 10 do capítulo 5, Deus vai se alegrar quando nós praticamos essas obras. Olha o aviso do versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados no dia da redenção. O Espírito Santo habita em nós. Ele é o selo, a garantia da nossa redenção, da nossa salvação. Nós fomos libertos do pecado. Ele está trabalhando em nós, nos impulsionando para nós produzirmos essas obras agradáveis a Deus. Aí nós resistimos, o Espírito Santo trabalhando, e nós resistimos, nós queremos viver ainda fazendo o que nós mesmos queremos, o pecado. O que acontece? Nós estamos desagradando a Deus, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Tá? Aí quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós impedimos a sua atuação e tudo aquilo que ele tem para nós, alegria, paz, fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, fica bloqueado. Quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Não é? Então, nós alegramos a Deus quando estamos praticando essas boas obras para a qual Ele nos resgatou quando fomos alcançados pela Sua graça. Ele está se alegrando conosco. Nós não estamos fazendo mais do que nossa obrigação, que diz lá no versículo 10 do capítulo 2, nós já fomos criados para isso. Mas mesmo assim, Deus se alegra. Olha aí, mais uma manifestação da graça, da misericórdia de Deus, né? Ele se alegra quando nós fazemos o que já seria da nossa obrigação. E mesmo assim, Ele se alegra conosco. Então, meus irmãos, quem aqui ainda não entregou sua vida a Jesus, com toda a fé, com arrependimento dos seus pecados, faça isso.
para experimentar o perdão, a salvação que Jesus oferece, e para você de fato poder viver essa vida transformada, as boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Você vai alegrar a Deus. Você vai alegrar a Deus. E alegrando a Deus, andando dessa maneira, você também vai viver em alegria, né? Eu também vou viver em alegria. Eu gosto muito daquele canto que diz: não existe nada melhor ser meu Jesus. É assim, e é isso que nós experimentamos quando permitimos que a graça de Deus atue em nossa vida, favor imerecido de Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus e de fato permitimos que o Espírito Santo de Deus construa em nossas vidas essas obras para a qual Deus de antemão nos preparou. Vamos baixar a cabeça, vamos orar um pouco agora. Quem orou pela minha memória funcionar neste culto, parece que a oração está pedida, né? Nunca mais eu vou esboço, hein, gente? Vamos orar agora, né? Vamos orar, vamos pedir que Deus sonhe os nossos corações. E se você ainda não tomou essa decisão de entregar a vida a Jesus, de crer em Jesus de todo o coração, com arrependimento dos seus pecados, para que haja um antes e um depois na sua vida, né? Para que Cristo realmente transforme a sua vida, perdoe os pecados, dê a certeza de vida eterna. Se você não fez isso, faz agora. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, né? Fale com Ele agora aí, em silêncio, no seu coração. Entrega a sua vida para Jesus, pede perdão para Ele, né? Pede para Ele ser o seu Salvador, fazer essa total transformação na sua vida. Se você está mal com alguém, não fique naquela, depois que fulano me pedir desculpas, aí eu vou entregar minha vida a Jesus. Eu tenho um vício assim, depois que eu largar esse vício eu me entrego a Jesus. Não, entrega a sua vida a Jesus, e quem vai transformar a sua vida é Ele. Senhor Deus e Pai, cada um de nós está diante de Ti, pedindo que o Senhor sonde nossos corações e nos ajude, Senhor, diante de Ti também a assumirmos as decisões, os propósitos corretos. Queremos viver realmente como salvos, transformados por Cristo, cada vez mais, Senhor. Pedimos que o Senhor fale, continue falando intensamente a seus corações, convencendo, que haja decisões, que ninguém volte daqui, Pai, sem a certeza da salvação de Jesus Cristo. Ninguém volte daqui, Pai, te pedindo que a vida salva, transformada por Jesus. Amém. Nós te pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus.